Sou estudante lá em Peniel, estou no meu último semestre, e eu sou membro da primeira igreja batista bíblica de Vitória da Conquista. E sou uma moça linda, e é uma alegria sempre estar aqui com vocês, é um privilégio para mim e para ela também, poder servir vocês e podermos contribuir de alguma forma. A família do pastor Flávio, a família do irmão Luiz, Samuel, todos aqui sempre nos abençoam, Assis. Então, nós somos muito gratos a Deus pela vida de vocês em nossas vidas, tá bom? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre o que Deus tem falado comigo através de algumas aulas em Peniel. Nós temos tido análise de 1 Coríntios e é muito interessante nós observarmos que muitas vezes nós olhamos ou contemplamos da forma errada o nosso Senhor, o Evangelho do nosso Senhor. Abra comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 1, vamos ler o versículo 1 e 2. Só o 2. 1 Coríntios, capítulo 1. Então tá bom. Essa epístola de Paulo foi escrita para a igreja dos irmãos que estavam na cidade de Corinto, lá na Grécia. E essa cidade, ela tinha vários problemas culturais. Era uma cidade que adorava muitos deuses, era uma cidade que era muito promíscua, era uma cidade cheia de coisas ruins acontecendo. E dentre essas coisas ruins que estavam acontecendo, tinha um grande problema de que tinham muitos filósofos que difundiam as suas ideias ali naquela região, e os coríntios amavam essas questões. O conhecimento, conforme nós podemos ler durante a carta aos Coríntios, o conhecimento era super valorizado por esses irmãos que estavam ali. Então o conhecimento era algo que eles tinham em muita estima, era algo que eles valorizavam muito, e eles se achavam superiores aos outros irmãos por causa do conhecimento que eles tinham. E isso era muito influenciado por conta dos filósofos que ali estavam naquela região. Então, olhem comigo o versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, nessa análise de 1 Coríntios que estamos fazendo, nosso professor ele parte de um tema, e é muito interessante aqui nessa carta: chamados para sermos aquilo que já somos. Então, olhem só que esse versículo 2, ele vai lançar luz para toda a carta de Coríntios. Ele vai lançar uma direção em um tema que Paulo quer tratar em todos os irmãos que estão ali naquela igreja. Olhem comigo essa expressão: aos santificados em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele está escrevendo essa carta para irmãos que já são santos em Cristo Jesus. Ele já tem essa posição diante de Deus. Uma vez salvo em Cristo Jesus, nós somos feitos santos em Cristo. Nós somos feitos filhos de Deus, somos limpos dos nossos pecados, somos lavados das nossas impurezas, somos colocados na posição de que temos todas as bênçãos espirituais em Cristo, como fala lá em Efésios. Então, em Cristo Jesus, nós somos santos. Só que olha só o que ele fala depois: aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Então, tem outras traduções que falam também chamados para ser santos. Então, é interessante que eles já são santos, mas eles estão sendo chamados para ser santos. Interessante, chamados para sermos aquilo que já somos. Isso é interessante porque ao longo de toda a carta nós vamos ver que os coríntios tinham muitos problemas, que eles olhavam ou contemplavam de forma errada o Evangelho, que eles tinham conhecimento, mas que eles não viviam de acordo com o Evangelho. Eles tinham conhecimento, mas eles não viviam de acordo com esse conhecimento que eles tinham. Eles eram orgulhosos, e o orgulho levava eles a práticas ruins. O orgulho levava eles a criarem divisões entre si. Então, o fato dos irmãos de Corinto, eles não contemplarem de forma certa o Evangelho do nosso Senhor, isso acarretava em muitos problemas para a igreja. Isso acarretava em muitos problemas para a comunhão entre os irmãos. Então, irmãos, a mensagem de 1 Coríntios é essa:
Nós somos chamados para sermos aquilo que já somos. Nós somos santos em Cristo, mas somos chamados a viver em conformidade com esse chamado, com essa posição. Nós somos santos em Cristo, então nós devemos viver de acordo com essa realidade. Devemos viver de acordo com essa verdade. Devemos viver em santidade para o nosso Senhor. Olha só comigo alguns dos problemas que aconteciam aqui na igreja de Coríntios. Olha comigo o capítulo 3, versículo 1. Fala o seguinte: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. É o versículo 1, tá? E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco agora ainda podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, não andais segundo os homens. Então olha só, Paulo, ele começou falando que ele estava escrevendo para os santos. Só que olha como é que Paulo chama eles, aqui no capítulo 3. Vocês são carnais, entre vocês tem inveja, contendas, dissensões. Então, no meio da igreja, dos santos em Cristo Jesus, estava tendo inveja, divisão, brigas, rixas. Estavam tendo coisas muito ruins que não convêm ao povo de Deus. Entre o povo de Deus não pode haver essas coisas. Entre o povo de Deus tem que haver a realidade de Deus, o que está no Evangelho do nosso Senhor: amor, graça, perdão, comunhão. Mas esses irmãos estavam vivendo muito longe dessa realidade. Eles estavam vivendo totalmente o oposto do que era para eles estarem vivendo. Então Paulo, em sua posição de apóstolo, ele exorta esses irmãos e fala: vocês são carnais, vocês são como carnais, vocês são santos em Cristo, mas vocês vivem como se não fossem, vocês vivem como se estivessem no mundo. Quem pratica tais coisas são os mundanos, são aqueles que estão do lado de fora, são aqueles que não são salvos em Cristo. Isso é muito interessante, porque para nós é muito difícil compreender que pode haver um crente carnal, pode haver um servo de Deus que vive em práticas mundanas. Então isso aqui no capítulo 3 não era para acontecer, não era para existir crente carnal, só que é o que está acontecendo. E na mente de Paulo isso é loucura, porque não faz sentido um salvo em Cristo Jesus viver conforme o mundo, viver de acordo com as coisas do mundo e não viver segundo a sua santidade em Cristo Jesus. Então isso é loucura, as coisas estão de ponta cabeça. Então o que era para ser certo foi invertido para o errado. A forma como eles deveriam viver não estava sendo vivida. Então é loucura para Paulo os irmãos serem crentes carnais. E essa é uma realidade nos dias de hoje também. Salvos em Cristo Jesus, que se dizem servos de Deus, mas que vivem como se não fossem. Entre a igreja, entre nós, membros da igreja, existe essa realidade. Irmãos que professam são salvos, irmãos que professam a sua fé em Cristo, mas que vivem como se isso não fosse verdade na vida deles. São muitos os problemas acontecendo aqui. E esses problemas ecoam nos dias de hoje. Esses problemas refletem nos dias de hoje, porque é uma realidade para a atualidade. Então, Paulo ele chama esses irmãos de crentes carnais. Agora olhem comigo no capítulo 6, perdão, capítulo 5. Além desse orgulho que eles tinham de estarem vivendo em conformidade com o mundo e não com as coisas de Deus, aconteciam vários outros problemas aqui também. O capítulo 5 é um deles. Então, os coríntios, eles tinham a visão de que o fim das coisas já tinham chegado. Então, eles já estavam vivendo na realidade da vida de Cristo, do último tempo escatológico, do tempo
do fim dos tempos. Eles estavam vivendo nessa realidade. E como salvos em Cristo, eles estavam com o seguinte pensamento: olha, nós temos conhecimento, nós somos superiores, então nós temos o direito de fazer o que quisermos. Era esse o pensamento que eles tinham. E é interessante que na cultura greco-romana, que era onde eles estavam inseridos, ali no Império Romano, que tinha influência da cultura grega, eles tinham o seguinte pensamento: o corpo é mau e a alma é boa. Então o corpo, ele pode ser tratado de qualquer forma, e o que importa é a alma. Se a minha alma está boa, então o resto não importa. Esse era um pensamento dualista, o nome é dualista. Era um pensamento grego, de muitos filósofos daquela época, que eles diziam que a matéria, ou seja, a coisa física, o corpo físico era ruim, e que o espírito é bom, já que o espírito é o que tem ligação com Deus. Só que Paulo, ele refuta, ele confronta essas ideias ao longo da carta. Como, por exemplo, no capítulo 8, nós vamos dar uma olhada, ele fala de alimentos. E, como nós podemos ver aqui no capítulo 5, os coríntios, eles estavam se envolvendo com muitas promiscuidades, com fornicação, eles estavam se envolvendo com prostitutas, eles estavam comendo coisas sacrificadas a ídolos dentro do templo dos ídolos. E isso porque eles tinham essa ideia: olha, eu tenho conhecimento, eu tenho meu direito diante de Deus, então o resto não importa, eu posso fazer o que eu quiser. E nós vamos ver que essas ideias são muito erradas para o povo de Deus. Nós devemos abrir mão dos nossos direitos para servir o nosso Senhor. Então olha só, capítulo 5, versículo 1: geralmente, se houve entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher do seu pai. Então, na mentalidade dos gregos, os homens terem relações ilícitas, por exemplo, um homem é casado, mas ele quer ter uma relação com outra mulher, fora do casamento. Isso não era visto de forma negativa, naquela cultura, era algo tranquilo. Mas nós sabemos que diante da palavra de Deus isso é totalmente errado. O relacionamento sexual é para existir só dentro um homem e uma mulher, protegido pela aliança do casamento. Mas naquela mentalidade dos pagãos, isso era tranquilo, um homem casado ter relações com outras mulheres. Só que para eles existia um certo extremo, de um homem ter relações com sua própria mãe ou madrasta. Isso era um extremo, isso era algo absurdo até mesmo para os incrédulos. Só que olha só, dentro da igreja estava acontecendo isso. E aí Paulo fala o seguinte: há fornicação entre vós, que nem mesmo entre os gentios se nomeia. Para os de fora da igreja, esse negócio aqui era absurdo, não poderia existir, mas estava acontecendo dentro da igreja, e para eles estava tranquilo. Isso estava tranquilo. E olha como é que continua: estáis ensoberbecidos, estáis orgulhosos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido tirado dentre vós quem cometeu tal ação. Então, para os irmãos dentro da igreja, que sabiam do que estava acontecendo, por conta do orgulho deles, eles nem sequer se entristeceram por estar acontecendo aquilo. Algo que era absurdo para os pagãos, para os incrédulos, para os irmãos santos em Cristo Jesus, salvos em Cristo Jesus. O pecado estava sendo algo tranquilo, por conta do seu orgulho, por conta do seu orgulho de buscar as suas próprias vontades, por conta do seu conhecimento que eles consideravam ser superiores aos outros. Eles estavam tranquilos com o pecado dentro da igreja. Então Paulo, ele exorta esses irmãos a não tratarem esses assuntos dessa forma. Eles precisam viver de acordo com a vocação deles, chamados para serem aquilo que já são. Agora continua olhando comigo capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro,
Ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que vocês hão de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida? Então, se tiverdes negócio em juízo, pertencentes a essa vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Versículo 5. Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? 6. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Então, nesse capítulo 6, nós vemos que Paulo ele começa a abrir um assunto no capítulo 6. Ele fala sobre essa questão da imoralidade que estava acontecendo ali na igreja. E no capítulo 6, aparentemente ele muda de foco. Só que nós vamos perceber que ele começa no capítulo 5 falando desse assunto, sobre a imoralidade. No capítulo 6, ele vai falar sobre esse litígio que estava acontecendo ali entre os irmãos, essa confusão. E no finalzinho do capítulo 6, ele retoma o assunto do capítulo 5, sobre a imoralidade. Então está tudo ligado, e está tudo em cima de uma plataforma que é o orgulho desses irmãos aqui. Eles estavam orgulhosos, e por conta desse orgulho, todas essas questões estavam acontecendo ali dentro da igreja. Então aqui no capítulo 6, é interessante que Paulo, ele exorta os irmãos que estão tendo confusões ali dentro da igreja por conta de algum motivo, e eles estavam levando esses casos para os tribunais do mundo, sendo que Paulo, ele está lembrando eles que eles vão julgar o mundo, eles vão julgar os próprios anjos. Então, se eles vão julgar os próprios anjos, se nós, salvos em Cristo, vamos julgar os anjos, vamos julgar o mundo, como é que eles não podem julgar coisas pequenas que acontecem no meio da igreja? Isso é muito interessante, porque tem um versículo que destaca aqui no capítulo 6, que fala que isso é prejuízo para eles, isso é prejuízo para os coríntios, o fato deles terem contendas ali, o fato deles terem rixas um com o outro e não resolverem entre eles esses problemas. Agora também não entendam que assim, muitas pessoas usam esse capítulo para dizer que você não pode levar casos para o tribunal que acontece dentro da igreja. Tem uma diferença aí. Por exemplo, se acontece o caso de um abuso dentro da igreja, um abuso infantil, cometido por algum irmão, claro, você vai exortar esse irmão, você vai buscar a restauração dele no corpo de Cristo, mas ele cometeu um crime, e isso precisa ser levado sim às autoridades responsáveis. Só que agora digamos que um irmão deu calote no outro. Então, esse assunto ele não é tão complexo como o abuso infantil. Isso pode ser tratado aqui dentro. Isso pode ser tratado entre os crentes, para que esse irmão ele seja restaurado e assim ele possa, então, cumprir com o chamado dele em Cristo. Então, sempre que acontece esses casos na igreja, é prejuízo para os irmãos. Quando os irmãos eles fazem essa confusão, quando os irmãos eles buscam essa divisão, é prejuízo para os crentes, não é nem para os de fora, é para os crentes. Então, irmãos, Paulo ele está querendo olhar para esse ponto e levar esses irmãos a olharem de forma correta para o Evangelho, porque isso tudo se dá por uma má compreensão do Evangelho que eles tinham. E ele fala o seguinte, no versículo 5, para vos envergonhar o dia. Era para a vergonha deles. Eles deveriam se envergonhar de estar acontecendo tudo isso ali dentro da igreja. E no versículo 16, ou pelo menos do 15 até o 20, Paulo então ele volta àquele assunto da imoralidade, só que agora ele fala sobre a questão das prostitutas, porque os coríntios eles estavam achando que eles eram superiores, que eles tinham o direito de fazer o que eles quisessem, e entre essas coisas eles entendiam que eles podiam ter relacionamento com prostitutas sem manchar a consciência, sem pesar a consciência. Só que Paulo ele aponta para um erro grotesco que eles estavam cometendo, e ele fala o seguinte:
versículo 16, versículo 15, a partir do versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da fornicação. Fugir da imoralidade, como diz outros versículos, outras traduções. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, esses irmãos, eles são exortados a olharem para a realidade de que eles são salvos em Cristo Jesus, de que eles são comprados por Cristo Jesus, de que eles são a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro desses irmãos. Então eles deveriam olhar para o que eles estavam fazendo e perceber o erro que eles estavam cometendo. Eles deveriam entender de forma clara e correta o Evangelho do nosso Senhor. Eles não deveriam viver praticando coisas que os incrédulos praticam, que é fruto do pecado. Eles deveriam viver de forma santa, que agrada a Deus. Eles deveriam contemplar o Evangelho de forma correta. E contemplar, irmãos, é algo muito interessante, porque contemplar é você olhar com alegria, é você admirar todas as questões que estão envolvidas a respeito de algo, é você olhar os detalhes, é você se aprofundar, mergulhar, se deleitar naquilo que você está contemplando. E essas coisas, essas verdades que os coríntios estavam vivendo de forma oposta, sempre estiveram ali no Evangelho. Só que eles não estavam contemplando. As verdades sempre estiveram lá, mas por falta de contemplar, de olhar com profundidade para aquilo, eles não estavam vivendo de forma coerente com o que eles eram. Então, Paulo ele vai começar a apontar outras coisas também que estavam acontecendo ali dentro. No capítulo 7, ele fala sobre o casamento. E é interessante que é um contraponto com o que ele tinha falado da imoralidade. Ele vai falar que o casamento, sim, é válido diante de Deus. E também que o celibato é válido diante de Deus. E é interessante porque, assim, eles tinham um certo entendimento de que, como eu falei, tinha aquela dualidade grega, de que o corpo não presta e de que o espírito é bom. Então, se o corpo não presta, por que o casamento vai prestar? Já que é uma união que envolve até a relação sexual. Então, o casamento não era algo bom, bem visto por esses irmãos. Já que o corpo é mau e o espírito é bom, então o casamento é algo que eu posso tratar de qualquer forma. Não precisa ter atenção para isso aqui. Mas Paulo ele vai falar que o casamento é sim importante diante de Deus, porque foi uma instituição de Deus. Foi Deus que fez o casamento. E por conta dessa mentalidade dos coríntios, eles entendiam o seguinte: se eu sou casado, eu sou superior de forma espiritual aos meus irmãos. E Paulo ele discorre sobre isso aqui no capítulo 7, que quem é solteiro ou quem é casado não é mais ou menos espiritual do que o outro irmão. Tanto o solteiro quanto o casado, eles são valorizados por Deus. Eles têm a mesma posição diante de Deus. Se você foi chamado solteiro, se contente com a sua posição, porque você já é espiritual em Cristo. Se você foi chamado, você foi salvo em Cristo Jesus, casado, se contente com a sua posição, que você já é espiritual em Cristo. Então, no capítulo 7, Paulo ele discorre sobre isso. Muitas vezes a gente tende a ser ansioso com as coisas, né? Por exemplo, os solteiros. Eles ficam desesperados para casar por conta de, às vezes, a depressão que as pessoas causam, né? Que a sociedade impõe. Mas Deus chamou eles solteiros. Eles já são salvos em Cristo Jesus. Se Deus deu o dom de celibato para eles, eles não devem se sentir inferiores aos casados, porque eles são espirituais em Cristo.
eles não são menos espirituais. Mas se um solteiro quer se casar, está tudo bem também, porque ele não vai ser mais espiritual casado do que um solteiro. Ele vai servir o Senhor de forma agora no seu casamento. Ele vai servir junto com a sua esposa. E isso está certo também diante de Deus, porque foi Deus que criou o casamento. Então, alguns irmãos, eles são chamados sim para o celibato. Outros têm o dom do casamento também. Eles podem se casar. Então, os irmãos não devem olhar para um solteiro ou para um casado como mais espiritual ou outro menos espiritual. Temos que entender que todos são espirituais em Cristo Jesus. E era o que estava acontecendo aqui. Então, entendendo essa questão de que eles estavam com essa mentalidade de que tinham menos espirituais e mais espirituais dentro da igreja, nós chegamos no capítulo 8, que aí Paulo fala o seguinte, versículo 1 e 2. Fala o seguinte: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, é interessante que Paulo agora ele vai começar a falar sobre comida sacrificada em ídolos, que era comida ali no templo, e que os irmãos não deveriam fazer isso. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Então Paulo ele destaca que o conhecimento ele infla o ego. O conhecimento ele traz soberba, traz orgulho para esses irmãos. Versículo 2: e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então o conhecimento, irmãos, ele não deve ser visto por nós como uma ferramenta de nos sentirmos superiores aos outros. Não é porque eu conheço uma coisa a mais do que você, que eu sou melhor do que você. Não é porque você conhece alguma coisa a mais do que eu, que você é melhor do que eu. Todos nós somos salvos em Cristo Jesus. E temos que entender que nós temos que viver em unidade. Temos que viver em comunhão uns com os outros. Eu não posso me sentir superior ou mais espiritual do que os irmãos, porque eu sei de alguma coisa a mais que os irmãos talvez não saibam. Eu tenho que ter humildade, porque o amor edifica. O conhecimento, ele tem que estar ligado com o amor. Porque se for só o conhecimento, eu vou me sentir soberbo. Mas se for conhecimento e amor, eu vou entender que o meu conhecimento deve ser usado em amor para edificar os irmãos. Só que se eu só tenho amor, eu também não vou saber usar o conhecimento para edificar os irmãos. Então essas duas coisas têm que estar ligadas, conhecimento e amor. O conhecimento é uma ferramenta utilizada pelo amor para edificar a igreja de Cristo. Então nós temos que ter o amor em nossas vidas, para ajudar uns aos outros a crescer e ser maduros em Cristo, ser uma bênção no corpo de Cristo. Então, irmãos, é interessante que nesse capítulo 8 e no capítulo 9 e também no capítulo 10, a partezinha do 10, os irmãos lá de Corinto, eles tinham direitos diante de Deus. Todos nós aqui temos direitos diante de Deus. Então, por exemplo, vou pensar em algum exemplo para podermos entender essas ideias do capítulo 8 ao 9. Digamos que algum irmão aqui goste de escutar uma música romântica. Só que essa música romântica não fere nada nas escrituras. Por exemplo, ela destaca como é bonito o amor entre o homem e a mulher, destaca como é bom o relacionamento entre esse homem e a mulher. Então, para esse irmão, escutar esse tipo de música não é problema. E isso realmente está certo. Não tem problema ele escutar algumas músicas assim, porque não é pecado. Só que tem algum irmão que provavelmente se escandalize com isso, porque no entendimento desse irmão, não é certo escutar música que não fale sobre o Senhor. Então, esse irmão que tem essa liberdade de escutar músicas, vamos colocar aqui seculares, para ficar mais fácil. Então, esse irmão que tem essa liberdade de escutar músicas seculares, ele vai pensar o seguinte, conforme a gente está entendendo aqui no capítulo 8 até o 10 de Coríntios. Olha, diante de Deus eu sei que eu estou tranquilo. Diante de Deus, eu sei que eu não estou pecando.
Então eu não vou me importar com esse irmão que se escandaliza, porque ele que está sendo fraco, ele que não está tendo o entendimento correto. Eu tenho conhecimento, eu sei que eu não estou fazendo algo que está me levando a pecar, mas esse irmão é o problema dele que está assim. E Paulo, ele vai escolher aqui que esse pensamento é errado. E ele fala em um dos versículos, que agora eu não estou lembrado qual que é, mas está aqui dentro, que se comer carne, aqui, achei, versículo 13 do capítulo 8. Olha o seguinte, versículo 12, eu vou ler o versículo 12 também. Vou ler o versículo 11 também, para entender o contexto. E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Cristo também morreu por esse irmão que você está dizendo que é fraco. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Então Paulo, ele está dizendo em outras palavras que assim, você tem direito diante do Evangelho de Deus, porque Cristo te deu a liberdade. Você pode escutar as músicas. Só que olha só, se o seu irmão está pecando por conta disso, pelo Evangelho, pela compreensão correta do Evangelho, você tem que abrir mão do seu direito para servir a seu irmão. Se escutar música secular faz o seu irmão pecar, não escute mais. Para servir o seu irmão, abra mão dos seus direitos. E é interessante, porque depois no capítulo 9, ele vai falar sobre comer carne sacrificada a ídolos. E não é problema se você chegar em determinada situação. Para a gente ganhar tempo, eu não vou entrar nos muitos detalhes aqui, mas, por exemplo, comer comida sacrificada a ídolos dentro do templo estaria trazendo uma associação com os demônios, porque os demônios são os que estão por trás dos ídolos. Então, Paulo ele está falando que é o seguinte: você, irmão, que quer comer carne sacrificada a ídolos dentro do templo, você não está fazendo o que é certo. Porque se o irmão passa e te vê comendo lá, ele vai entender que você está tendo conformidade com os ídolos, que você está tendo parte com aqueles incrédulos ali. E não é essa imagem que nós queremos passar. Eles tinham um entendimento de que eles não estavam pecando ao comer carne, porque todas as coisas provêm do Senhor. Foi Deus que fez a terra em toda a sua plenitude. Então, ao comer essas carnes, os irmãos não estavam pecando, em outro sentido que eu vou explicar. Só que ao entrar dentro do templo idólatra para comer essas carnes, eles estavam pecando. Só que aí o Paulo ele vai falar que se o irmão ele chega lá no mercado, e no mercado tem essa carne lá que foi sacrificada a ídolos, ele pode comprar e comer em sua casa tranquilamente, porque ele não vai estar pecando, porque ele dá graças a Deus, ele reconhece que Deus foi quem fez a terra, os animais, os alimentos. Ele não está comendo adorando o ídolo, ele está comendo sabendo que aquilo ali ele está dando graças a Deus que deu condições para ele de comer. Então ele está oferecendo com graças ao Senhor. Então comprar no mercado e comer dentro de sua casa é tranquilo. Só que Paulo também ele fala de outra situação, onde você está reunido com incrédulos na casa de algum incrédulo e ele tem carne sacrificada a ele. Aí vamos supor que tem um irmão que é mais fraco que você nesse sentido dessa consciência. E aí ele acaba descobrindo que aquela carne é sacrificada a ídolos. Então ele fala assim para você: irmão, aquela carne ali é sacrificada a ídolos. Será que a gente vai comer? Então, qual seria a nossa responsabilidade diante dessa situação? Olha só, vai fazer o meu irmão pecar? Então eu não vou comer. Não vou comer porque, mesmo que seja meu direito diante de Deus, isso não vai trazer honra ao Evangelho. Porque meu irmão vai pecar ao me ver comer essa carne sacrificada a ídolos. Mas digamos o seguinte, que ninguém falou que aquela carne é sacrificada a ídolos, e você come, você não vai estar pecando, porque você vai estar dando graças a Deus, e a sua liberdade em Cristo. Você não está oferecendo aquela comida aos ídolos,
você está dando graças pelo que Deus te deu. Então, nós temos, irmãos, conforme nós estamos entendendo aqui dos capítulos 8 até o 10, nós temos que abrir mão dos nossos direitos para servir os irmãos, porque essa é uma compreensão correta do Evangelho. O Evangelho nos chama a abrir mão dos nossos direitos. Por mais que nós não estejamos errados em escutar uma música romântica, se meu irmão está pecando por causa disso, não vou escutar, para que meu irmão não peque. Não vou escutar na frente do meu irmão para que ele não se escandalize. Eu vou servir o meu irmão, abrindo mão do meu direito, para que Deus seja glorificado. Então, irmãos, esses irmãos de Corinto, eles estavam com uma visão muito errada do Evangelho. Eles não estavam contemplando o Evangelho da forma correta. E esse vai ser o nosso tema de hoje à noite: contemplar. Contemplação é algo que o crente precisa ter. É algo que nós, como servos de Deus, precisamos ter. Contemplar é olhar com profundidade, é olhar com atenção, é olhar com deleite, é meditar naquilo que nós estamos olhando, é meditar naquilo que está diante de nós, é olhar com atenção, porque tem muitos detalhes que sempre estiveram ali, mas que nós não observamos porque não olhamos com atenção. Então, ao contemplar o Evangelho, nós somos levados a uma nova vida, porque a contemplação, irmãos, ela leva à transformação. A contemplação nos leva à transformação. Então, quando contemplamos o Evangelho de forma correta, nós entendemos o Evangelho e ele transforma as nossas vidas. Então, esses irmãos, eles precisavam ter isso em mente. Nós somos chamados a ser aquilo que já somos. Somos santos em Cristo Jesus. E nós somos chamados para viver conforme essa realidade, conforme essa verdade. E tudo isso para a glória do nosso Deus. Precisamos, de fato, ter a compreensão correta acerca do Evangelho. Precisamos viver de maneira digna do Evangelho. Tudo isso para que o nosso Senhor se agrade de nós e possamos alcançar vidas que estão por aí afora, perdidas, longe de Cristo, sem entendimento da verdade, e que precisam da salvação do nosso Senhor. Que Deus os abençoe. Muito obrigado.